Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é uma compilação de duas histórias, de dois contos que eu li, um deles escrito pelo Neil Gaiman e o outro recontado pelo Neil Gaiman. Então foi isso que uniu as duas coisas, o autor. Eu acho que vocês que acompanham o canal sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse moço, porque o primeiro livro que eu li dele foi O Oceano no Fim do Caminho, e eu não gostei, porque eu vi que era uma história para criança que de repente virou um terror, assim, muito tenso para criança, mas que ao mesmo tempo não era um terror bom o suficiente para um adulto. Eu não gostei daquele livro, eu achei ele muito bizarro e eu, sabe, me livrei dele, assim, eu doei o livro porque eu não queria aquilo perto de mim. E aí, depois eu li O A Bela e a Adormecida, que é um livro escrito por ele e ilustrado pelo Chris Riddle. E eu fiquei apaixonada. Confesso que teve trechos que eu falei, moço, isso aqui tá mal escrito, mas foram trechos muito pequenos dentro de uma história muito boa. Então eu, sabe, desencanei, eu relevei e falei, tudo bem, tudo vai dar certo no final. E aí eu queria tirar o tento, porque eu tinha visto um livro muito ruim e um livro muito bom. E eu não sei se eu cheguei a algum lugar. Bom, eu comprei o A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras e comprei o João e Maria. Bom, comprei o João e Maria pensando que ia ser uma recontagem como ele fez com a Bela e a Adormecida. Foi por isso que esse livro veio parar na minha mão. E depois eu descobri que esse é uma das histórias favoritas da minha filhadinha. Falei, sucesso, vou ler pra gente poder, assim, né, brincar de João e Maria juntas. E aproveitei que a Amazon estava numa super mega ultra promoção e acabei comprando esse outro conto aqui dele, assim, aleatoriamente, porque eu achei o título legal. Foi isso, tá? Foi, assim, bastante vulgar. Bom, e aí? Li primeiro esse. Então ele chegou. Achei, sabe, a diagramação legal, porque não é um formato de livro que estamos acostumados. Achei muito bacana. Aí tem lá a folha de guarda pretinha, tudo muito bacana. Vem lá, né, o título de novo. Ó, muito bem, e a gente começa com a história. E a gente tem toda uma pintura que foi feita aí pelo Ed Campbell. E ele vai contar pra gente que esse conto aqui, na verdade, foi encomendado, assim. Ele foi chamado para participar de um festival do Sydney Opera House, que é um festival chamado Graphic. E aí ele foi convidado para ler um conto nesse evento. E ele já tinha uma ideia na cabeça, ele acabou melhorando o conto, escrevendo, mandou. Aí eles pediram para se ele tinha um ilustrador para desenhar as cenas, para ele ir passando no fundo enquanto ele leria em voz alta para esse grupo de pessoas. E depois chamaram uma orquestra ainda para musicalizar a leitura. E aquilo ficou tão famoso que ele foi chamado para ler esse conto em outras apresentações e aí ele resolveu fazer um livro com as ilustrações do Campbell. E aí a gente tem ilustrações muito bacanas, o texto vai se dispondo em locais assim inesperados e é muito bacana porque a gente tem não só a ilustração que fica separadinha, como de fundo da página e às vezes aparecem tirinhas. Então assim são muitos meios de se contar a história, né? Tem a narrativa, tem a ilustração, tem o fundo, tem a tirinha, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei isso aqui, assim, inusitado, achei muito bacana. Bom, é um conto que vai contar a história de um anão numa região que ele fala que seria algo como a Escócia. Esse anão começa o livro dizendo pra gente que ele nunca vai conseguir esquecer a filha dele e aquilo que ele fez com a filha dele. Então a gente vê que é uma busca por condenação ou por absolvição e esse anão vai até o meio de um caminho, ele vai encontrar um pastor, algo do tipo, e aí ele pede para esse cara guiá-lo até a caverna que fica nessas montanhas negras. E o cara disse que não ia dizer qual era o caminho para ele. E o anão fala, mas eu não quero que você me diga qual é o caminho, eu quero que você me guie até lá. E isso vai fazer toda a diferença para a história. Então a gente vai começar a ver o trajeto de um homem de um homem com problemas e com receios e com uma meta na cabeça dele, que no início da história a gente não sabe exatamente o que é, buscando uma caverna que a gente também não sabe o que tem lá dentro, sendo guiado por um homem de que nada conhecemos. Eles começam a andar em direção a essa caverna e a gente percebe que ela é uma caverna mágica.
e que tem horas que ela está lá e tem horas que ela não está lá. Então parece que ela se deixa mostrar para pessoas ou não. E eles começam a fazer a caminhada e conforme eles vão passar dias viajando juntos, eles vão conversando e eles vão conhecendo mais da história um do outro. E a gente sabe que esse anão, ele é um assassino, ele já matou várias pessoas para sobreviver. E que este guia que o está levando até lá também não é uma pessoa muito assim, sabe? Nossa, que florzinha de pessoa. Os dois têm problemas a resolver na vida. E eles estão indo pra lá porque essa caverna supostamente ela é muito cheia de ouro e as pessoas podem pegar o quanto quiserem. Porém, tem um preço. E esse preço, de acordo com o pastor, muitas aspas aí nesse nome, ele diz que tudo se torna impagável, tudo depois se torna inexpressivo e depois que aquele ouro vem na nossa mão, nada mais tem sabor. Meio a lá Piratas do Caribe, primeiro filme, sabe? E aí, eles começam a caminhar para lá. E esse livro se transforma, no meio da história, num livro sobre vingança. E tem uma mensagem muito legal. Porque se ele está indo nessa caverna buscar vingança e o outro cara que já usufruiu da caverna está dizendo pra gente que tudo que se obtém dessa caverna vai destruir a sua vida, porque a partir de então nada mais será tão satisfatório, bom e feliz como antes, ele está questionando pra gente sobre, e aí? A vingança não é plena, mata a alma, envenena, como já diria o Chaves? Ou ela é algo que a gente tem que buscar custe o que custar, porque é ela que vai nos trazer a verdadeira paz? Também tem a questão da busca pela verdade. Os dois estão conversando e a gente vai vendo que eles vão se abrindo um para o outro e as histórias vão ganhando cor e eles vão descobrindo coisas sobre o outro que eles não faziam ideia. E tem uma discussão muito legal que eu deixo para você pensar. Eles estão discutindo como se chega à verdade e eles falam. Um deles defende de que a verdade é o final de todas as nossas possibilidades. Então não importa qual caminho você pegar, no final da história você vai chegar à verdade. E que todos os caminhos levam para ela. Você só tem que escolher aquele que te interessa, aquele que vai ser o melhor, aquele que era o acessível. Então a verdade é como uma cidade cheia de caminhos que levam todos ao centro. O outro já diz que não, que isso é uma mentira. Que para se chegar à verdade existe um único caminho. E esse caminho é extremamente tortuoso e só as pessoas realmente bravas e corajosas conseguem chegar até lá. Porque as pessoas que desistem pela dificuldade do caminho são pessoas fracas e que não mereciam a verdade. Aí eu parei para pensar muito sobre isso. Não cheguei a uma conclusão. O que você acha? Aí eu falei, eu amo o Gaiman, porque tava muito boa essa história e o final é muito legal. Fiquei muito feliz. Não posso mostrar os desenhos do final, porque afinal de contas é ilustrado, ele entrega a história, então não dá. Não folhei este livro, leia, tá? Aí acabei e logo saquei João e Maria. Bom, eu decidi que eu acho que o Gaiman é legal quando ele cria as próprias histórias, porque quando ele resolve, né, só copiar outras coisas, ele não foi feliz, não. Ele não acrescentou nada. A história de João e Maria é a história de João e Maria que você conhece. Só que ele não faz menção a uma bruxa. Ele fala que é uma velha, muito malvada, mas a gente entende que ela é uma bruxa. As ilustrações, eu não achei nada demais, assim. Não achei mesmo, porque ó, a página é aquela cartolina branca. A historinha não tem nada demais, não tem, sabe? Tem uns entalhezinhos que, assim, desculpa, mas no Word dá pra fazer isso aqui. E aí veio as ilustrações que eu achei bonitas, mas que não foi uma coisa assim que eu vi, nossa, que legal, quero enquadrar e pôr na minha parede. Eu achei elas bem, são macabras, porque a história é macabra, né? Conto pra criança naquela época não era nada feliz. Chegou no final da história, eu achei que ele fosse mudar o final e falar, essas crianças vão se vingar do pai. Não, elas voltam correndo pro pai que as abandonou. Eu falei, poxa, moço, a gente podia atualizar essa situação, né? A gente já tem uma lei Maria da Penha, já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente já podia fazer umas super revoltes. Não, a história o final é exatamente o mesmo. O que eu achei legal disso aqui é que no final tem
umas informações sobre esse conto e as suas transformações ao longo da história. Então, para quem que eles foram escritos? Então, na verdade, os irmãos Grimm, que foram os primeiros a narrar essa história, na verdade estavam só narrando todas aquelas histórias que a gente conhece pelos irmãos Grimm por conta da invasão de Napoleão, né? A invasão francesa ameaçou a população a perder as suas próprias histórias, lendas e culturas, porque eles seriam, assim, totalmente sufocados pela França. E aí os irmãos Grimm começam a resgatar histórias da população, orais, e começar a escrever para que aquilo não fosse perdido. E aí um deles, apaixonado por uma moça, ela conta para ele a história, a moça, não sei falar o nome dela, que é a Dorothea Wilde. Ela conta para um dos irmãos a história que ela conhecia e depois ele acaba escrevendo e depois ele até acaba se casando com ela. E ele vai mostrar a modificação dessa história ao longo dos anos, porque ela é uma história muito antiga, contada e provavelmente criada ao longo da Idade Média, em que era muito comum o canibalismo. E canibalismo das crianças. Nosso conceito de criança como um indivíduo em formação que tem que ser protegido é uma coisa muito atual. A criança, em séculos passados, era vista como um mini adulto que tinha que logo ajudar a casa, ou então era só um trambolho, que elas eram tidas justamente para ter mais mãos de obras na casa, né? E essa mão de obra tinha que ser útil, tinha que prestar para alguma coisa, ou a gente tem que se livrar porque ela está atrapalhando. E aí ele fala sobre o canibalismo, né? Sobre quando na época de fome as pessoas matavam seus filhos e devoravam as crianças, porque a empatia não era um negócio assim que a gente, né, tem, que nem tem hoje, naquela situação de extremismo. E ele conta que as histórias elas foram se modificando, ele tem toda uma, sabe, um quê bonitinho, tem toda uma simbologia da bruxa morrer queimada, porque era assim que as bruxas eram mortas pela Inquisição, a simbologia do osso, do ferro. Eu gostei muito mais da brochura informativa do que da história em si, porque não acrescentou muita coisa. Então, eu gostei do Gaiman quando ele é criativo, tá? Gostei do cara nesse quesito aqui quando ele cria. Quando ele reconta, ficou meio chinfrinzinho. Não sei ainda, tô em cima do muro, porque eu gostei muito desse e do A Bela e a Adormecida. Eu achei esse ok, tanto quanto coxinha, e odiei o Oceano no Fim do Caminho. Eu preciso ler mais dele. Se vocês têm coisa a me indicar, agora é a hora, gente, porque eu preciso decidir o que fazer dessa vida. E nem vem falar pra mim de Sandman, porque aquilo vai custar o salário do meu mês, tá? Não dá pra ler Sandman agora. Falem outras coisas, por favor. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Minha última experiência com o Sr. Gaiman, tá bom? E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.